Horas e 46 minutos em Mato Grosso do Sul e agora vamos para a nossa primeira entrevista do dia de hoje. Entrevista do dia no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Agora são 7 horas e 47 minutos. Vamos conversar agora com a senadora e pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. Muito bom dia, senadora. Me escuta bem? Bom dia, Carlos. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo Feitosa de Comunicação. Sim, ouço muito bem. Perfeito, senadora. Muitas coisas para a gente conversar. Eu acho que faz mais ou menos uns 2 meses desde a última vez que nós conversamos e muitas coisas aconteceram desde então. Mas vamos começar agora o nosso bate-papo falando um pouquinho mais sobre a reforma tributária, que foi um dos assuntos, dessa semana lá no Senado. E uma nova análise de emendas sugeridas à proposta de emenda à Constituição referente à reforma tributária levaram o relator da matéria, senador Roberto Rocha, do PSDB, a apresentar à Comissão de Constituição e Justiça ontem a sua complementação de voto. E eu gostaria de saber o seguinte, senadora, a senhora acredita que ainda há espaço para uma reforma tributária depois de alguns atrasos? Carlos, não só há espaço, como ela é extremamente necessária, especialmente após essa pandemia que assolou o mundo. Eu estava acompanhando vocês, essa votação da gestante também passou pelo Senado, né? Nós estamos tendo que lidar com os problemas que já eram nossos, de desigualdade social, de desemprego, de miséria, associada a essa pandemia que nos assolou e que pegou a todos de surpresa. Graças a Deus estamos passando, ela está deixando de ser uma pandemia e virando uma endemia, como disse o Otávio, e a partir de agora nós temos que focar naquilo que vai tirar efetivamente o Brasil do mapa da fome, da miséria, da desigualdade, do desemprego. E não é possível fazer isso sem aprovarmos a reforma tributária, que, aliás, já era para ter sido aprovada no Congresso Nacional nesses últimos 3 anos. Infelizmente, nós temos um governo federal, um presidente da República que não entende de finanças e não entende a necessidade dessa reforma. Uma reforma que vem não para aumentar impostos do povo brasileiro, ao contrário, para fazer com que quem ganhe menos pague menos impostos e quem ganhe mais pague um pouquinho mais, fazendo uma justiça tributária nesse ponto. Essa reforma sai, a meu ver, do papel no Senado Federal ainda esse ano, vai para a Câmara dos Deputados. O que eu não acredito é que nós consigamos promulgar essa reforma ainda este ano, mas ela vai ficar engatilhada para que o próximo presidente da República, no início do ano que vem, arremate, ou seja, faça o encaminhamento final com as adequações e vote. É importante essa etapa, porque a gente ganha tempo. Não é possível levar, a partir de janeiro do ano que vem, mais 1 ano para ela ser aprovada. É mais ou menos o que aconteceu com a reforma da Previdência. Ela estava pronta num determinado momento, na época do presidente Temer, assim que o presidente Bolsonaro assumiu, nós lá na CCJ, eu era presidente da comissão, nós aproveitamos e votamos de forma não imediata, mas o mais rápido possível. É assim que eu acredito que vai acontecer com a reforma tributária, porque no fundo é ela que vai resolver esses problemas no Brasil, de alta carga tributária, de pessoas pagando muito quando não tem recurso, né, muitas vezes estão até desempregadas. Não vamos esquecer que, na realidade, mesmo o desempregado paga no supermercado pelo preço da cesta básica o mesmo que uma senadora da República. Isso é inconcebível. Então, a reforma tributária, o que ela vai fazer? E esse é o grande ponto. Ela vai diminuir o imposto no consumo, que é nos produtos, e tributar mais a renda, a propriedade. Esse é o grande cerne numa reforma tributária justa no Brasil. Podemos dizer, então, que esse é um dos grandes trunfos da senhora, para a senhora estar aí jogando na sua candidatura, pré-candidatura à presidência da República, senadora? Todos os pré-candidatos têm que enfrentar essa situação, né? É uma situação perversa, não tem cabimento o que nós estamos falando. Veja, quando a gente fala em imposto no Brasil, nós estamos falando de um país que mais paga impostos no mundo e que menos serviços de qualidade tem por outra ponta. Então, tem 2 ou 3 países que tributam mais do que nós. Mas esses tributos, como uma Dinamarca, por exemplo, tem uma qualidade de vida, oferece os serviços de qualidade para os seus
para seus filhos. No Brasil, não. No Brasil, a população brasileira paga muito imposto e quando vai no posto de saúde não tem o remédio. E quando vai num hospital, não consegue, tem fila para fazer uma cirurgia eletiva, leva anos. Quando precisa de uma creche para uma mãe, como nós acabamos de falar, né? Estamos falando da maternidade, uma mãe poder trabalhar, não consegue uma creche, uma criança de 3, 4 anos de idade. Tem que ainda pagar caro pelo transporte coletivo. Então, não tem sentido. Essa é a mãe de todas as reformas e nós temos que enfrentar. Da mesma forma, olhando pelo lado que a gente acabou de ver, né? O setor de serviços, de comércio, o micro, o pequeno, o MEI, que é a pessoa, como pessoa jurídica que quer ganhar o pão trabalhando numa pequena indústria, ou mesmo própria, né, de si mesma, como acontece com as mulheres dentro de casa, oferecendo os seus produtos, seja na culinária, seja no setor mesmo da sua capacidade, da capacidade que ela tem de trabalhos manuais. Quando ela quer entrar para o mercado de trabalho, até para gerar emprego, um emprego só direto, ou 100 empregos ou 1.000 empregos diretos, tem que trabalhar com uma burocracia, com uma legislação tão confusa que tem que contratar advogado, contador, administrador. Tudo isso tem que acabar. E só acaba com uma reforma tributária eficiente, que desburocratize, que acabe com essa quantidade de leis absurdas. Daí porque essa reforma tributária, ao invés de criar novos impostos, vai unificar os impostos. Nós vamos unificar os impostos federais, o chamado IVA federal, unificar os impostos estaduais e municipais através de um segundo IVA, que seriam praticamente 2 grandes impostos que podem não só desburocratizar de um lado e com isso fazer com que a indústria e o comércio possa, tendo economia, gerar mais emprego para a população brasileira, como também na ponta, para nós, como consumidores, nós vamos ver na nossa conta do supermercado, na nossa conta do combustível, na nossa conta do dia a dia, uma diminuição da carga tributária. Agora são 7h54, estamos conversando com a senadora e pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. Otávio Neto também participa da entrevista. Ota. Bom dia, senadora. A gente tem acompanhado o processo eleitoral, as negociações, as conversações, os ajustes, né, que são próprios desse momento político eleitoral. A gente tem percebido também que a senhora, o MDB, melhor dizendo, tem tido aí algumas conversas com diversos partidos, com diversos líderes de outros partidos também, prevendo aí, a gente tem janela eleitoral acontecendo daqui a pouco, a gente tem possibilidade de federações, mas eu quero perguntar à senhora o seguinte: um tempo atrás eu li que a senhora iria percorrer o país até para vender as suas propostas, se tornar um pouco mais conhecida nacionalmente como pré-candidata à presidência da República, até para fortalecer mais seu nome, para que a gente pudesse ter aí quando houvessem as pesquisas, né, a senhora também pudesse estar presente de maneira um pouco mais efetiva. Isso vai acontecer? A senhora tem preparado aí uma caravana pelo país? Vai vender suas propostas nacionalmente, senadora? Sim, Otávio, nós estamos fazendo nesse período, que é antes do Carnaval, isso que eu estou fazendo agora, né, conversando não só com Mato Grosso do Sul, mas com o Brasil, me apresentando ao país. Assim que terminarmos agora, eu já entro numa entrevista com o Rádio do Maranhão e assim vai sucessivamente. Hoje deve ter de 8 a 10 entre entrevistas e conversas, terminando com o último evento do MDB Mulher do Brasil inteiro. Afinal, estamos comemorando 90 anos do voto feminino. Você veja, né? Até nisso nós tivemos que exercer, lutar de forma diferente. A mulher pôde votar e ser votada bem depois que o homem, não só no Brasil, como também no mundo. Verdade. Mas sim, estaremos em campanha, pré-campanha, conversando, nos apresentando. A pesquisa mostra que somos, embora não tenhamos ainda, estamos ainda nos apresentando nas pesquisas, somos a que tem menor índice de rejeição. E além de ser a única mulher pré-candidata, isso faz com que seja um ativo que faz com que nós tenhamos convicção que começaremos a crescer nas pesquisas. Paralelo a isso, nós estamos trabalhando com outros pré-candidatos, né, e estamos chegando à conclusão, e não poderia ser diferente, que precisamos apresentar uma única alternativa ao Brasil, a essa polarização que só está levando o Brasil ora para a esquerda, ora para a direita, e nunca para o caminho certo, que é o caminho, né, do norte.
de andar para frente, de tirar o Brasil dessa crise, dessa desigualdade social, dessa desigualdade regional. Então, eu entrei nessa pré-campanha, eu entrei nessa disputa como a única mulher pré-candidata, porque como mãe, e sou mãe, e sei da dor de uma mãe, eu não posso assistir inerte, parada, de braços cruzados, vendo um Brasil que passa fome, que não oferece aos seus filhos, no final do dia, um teto para morar, não dá nem aceno de esperança para as pessoas, né? Então, nesse aspecto, dentro dessa política desastrosa de um governo polarizado, radicalizado, que não olha para os seus filhos, insensível como foi na pandemia, eu não tinha como ficar parada, omissa, e me apresento ao Brasil dessa forma. Então, sim, nós vamos estar percorrendo o Brasil, nos apresentando, mas mais importante do que isso, apresentando as propostas que fazem e que farão com que o Brasil saia dessa crise, diminua a desigualdade social, com um programa de Estado que apresente um programa efetivo, concreto, pé no chão, de que forma nós vamos construir 5 a 6 milhões de casas populares para que as nossas mães tenham sossego, apresentar dentro do processo também de reformas saudáveis que façam que o setor, não só primário de commodities no Brasil, do agronegócio, que vai bem, obrigado, mas também o setor de serviços, o setor da indústria possa ser reaquecido para gerar emprego e renda, que é tudo que a população quer, né? A população quer comida na mesa através do emprego, ganhar o pão com o suor do seu trabalho, quer um teto para morar e quer serviços públicos de qualidade, que ela saiba no final do dia ou no final da semana que quando ela busque um serviço, o Estado esteja pronto para oferecer esse serviço, que significa qualidade de vida. Senadora, eu também tenho acompanhado, a gente tem acompanhado e divulgado aqui diariamente no Giro Estadual de Notícias, a dificuldade, pelo menos momentaneamente ou por enquanto, da formação de uma terceira via que pudesse fazer frente a Bolsonaro e Lula. E a gente percebe que a gente tem a senhora, Simone Tebet, a gente tem o governador de São Paulo, João Dória, a gente tem a possibilidade, né, do Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, mudar de partido e ir para o PSD para também integrar essa base, Ciro Gomes. A gente tem tanta gente podendo se unir para poder fazer uma terceira via, ou seja, o Sérgio Moro criar aí um candidato que pudesse disputar a possibilidade de ir para um segundo turno com Lula e com Bolsonaro. Mas a gente vê que isso não está ganhando corpo, a gente vê uma dificuldade muito grande desse entrosamento. A senhora ainda acredita na possibilidade de um único nome forte da terceira via, ou a senhora acredita que vai ficar do jeito que está, cada um vai disputar do jeito que está, com a força que tem? Como é que a senhora avalia isso? Otávio, você me conhece um pouquinho e sabe a minha trajetória. Eu acho que eu já participei de forma direta ou indireta, desde que eu entrei na vida pública, fora o período anterior, né, eu já participei de mais ou menos umas 10 a 12 campanhas, ou própria, repito, ou nas campanhas intercaladas municipais. Vamos lembrar que nenhuma candidatura, nenhuma campanha foi tão antecipada como essa. Nós não estamos no período eleitoral, aliás, nem pré-eleitoral. Se nós olharmos, esta é a primeira dos últimos, 20 anos, em que nós estamos falando tão antecipadamente, tão constantemente de uma candidatura. Isso tem 2 fatores positivos. Isso mostra que a população realmente está ansiosa por uma alternativa, que não quer voltar ao passado, um passado de populismo, um passado que teve a oportunidade de se apresentar, que foi governado pelo Partido dos Trabalhadores. O Brasil foi governado pelo Partido dos Trabalhadores em 4 gestões consecutivas. Estou falando de quase 16 anos, 14 anos consecutivos, e não apresentou um projeto permanente que tenha resolvido o problema das pessoas, porque não investiu da forma correta na educação para formar nossos jovens e nossos talentos, para que eles pudessem ser inseridos no mercado de trabalho com qualidade de serviços, porque fez populismo com o orçamento, um orçamento que foi aprisionado e que só atendeu muitas vezes a elite. Então, diante de tudo isso, de um retorno ao passado, de um medo do retorno ao passado, e de uma angústia de não permanecer com um governo insensível, que cruza os braços, que não resolve os problemas do Brasil, como é o governo do atual presidente Bolsonaro, a população ansiosa já busca alternativas. E vocês, óbvio, a imprensa e o jornalismo, como caixa de ressonância da sociedade, vocês têm que trazer esse debate
de forma antecipada, porque é isso que a população quer, né? Os seus ouvintes questionam, mandam mensagem nas redes sociais. Então, a pré-campanha foi antecipada. Não se fala de política antes do Carnaval. Então, nós vamos começar da estaca zero, como tem que ser, a nossa pré-campanha da terceira via, que vai sim se afunilar em torno de um nome só. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque nós sabemos fazer conta, nós sabemos o que temos pela frente, nós conhecemos as pesquisas lá para maio, mas tenho certeza que os números e que esse cenário vai começar a ficar mais claro a partir de final de março e início de abril. Não vamos nos esquecer também que muitos já ficaram pelo caminho. Quantos pré-candidatos nós tínhamos em novembro e quantos pré-candidatos nós temos hoje? Seja porque os partidos já anunciaram que não vão lançar candidaturas próprias, seja pela federação. Vou dar exemplo do Cidadania com o PSDB. Ao federar, né, ao fazer uma federação, eles tinham 2 pré-candidatos, agora vão ter apenas um. Então, essas coisas são naturais, eu entendo a ansiedade, eu entendo a angústia, e isso é positivo. Por que é positivo? Porque mostra que a população não quer nenhum nem outro, porque é uma avenida ainda entre 40% e 45% da população que não quer nem voltar ao passado e muito menos permanecer no presente. Diante desta avenida, a terceira via tem juízo, sabe o dever de casa, sabe o que precisa fazer para defender não só a democracia, um processo eleitoral saudável, mas para apresentar para o país o que a gente quer, esperança, mas mais do que esperança do verbo esperar, né, mas do verbo esperançar, ou seja, esperança no sentido de apresentar ao país as soluções permanentes para que a população brasileira passe ou volte a ter a tão sonhada paz. Essa polarização tem tirado o sono de muita gente, as pessoas querem paz, as pessoas querem, de novo, sorrir no sentido de ter a dignidade, de ter um país que olhe pelos seus filhos, que dê qualidade de vida para todos, não só para meia dúzia, ou não só para alguns que muitas vezes se beneficiam das crises ou mesmo da desigualdade. Agora são 8h04, estamos conversando com a senadora e pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. Senadora, nas últimas semanas, né, foi noticiado que o MDB estaria aí ensaiando um possível relacionamento entre o MDB e o PSDB para as eleições deste ano. É uma possível aliança entre a senhora com o governador de São Paulo, João Dória. Eu gostaria de saber da senhora, a senhora aceitaria ser vice do João Dória em uma possível chapa entre o PSDB e o MDB? Bom, primeiro que essa questão de vice está muito cedo para ser conversada, tá? Então isso eu não respondo a essa pergunta de vice antes sequer de me apresentar ao Brasil. Eu vou me apresentar ao Brasil, vou apresentar as nossas propostas, e lá na frente, só lá na frente, no período da pré-convenção, e isso acontece no mês de junho, nós vamos estar todos nós conversando sobre vice. Mas sempre que me fazem essa pergunta, eu devolvo, ou quando algum pré-candidato fala no meu nome para vice, eu devolvo essa pergunta para eles, se eles aceitam ser meu vice. Afinal, eu sou a única mulher pré-candidata. Não é possível, no momento em que o Brasil passa fome, no momento em que o maior problema do Brasil é social, é de desigualdade, é de falta de políticas públicas voltadas para a família, para aquilo que efetivamente interessa a uma mãe, a um jovem, né, ao trabalhador brasileiro, queiram tirar a única voz feminina, o único timbre feminino da política. O Brasil que queremos, e para quem queremos esse Brasil, exige um olhar e uma força e da voz feminina dizendo no processo eleitoral o que nós, mães, mulheres, filhas, netas, queremos para o Brasil. Então, dentro desse aspecto, eu me recuso a discutir essa questão de vice. Eu não tenho plano B, eu entrei nesse projeto a convite do meu partido, porque entendo, repito, que como mãe eu não posso ficar inerte diante de tanta dor, de tanto sofrimento. É duro dizer isso, é duro ter que falar disso, num país tão rico, num país que exporta e produz alimentos para 800 milhões de pessoas no mundo, não dá conta de alimentar os 27 milhões de miseráveis que estão passando fome todos os dias. Quase metade da população brasileira, nós estamos falando de mais de 100 milhões de brasileiros, especificamente 110 milhões de brasileiros
É um país inteiro, se fosse considerado fora do Brasil, tem algum tipo de insegurança alimentar, Otávio. Ou não come um dia, ou come muito mal, ou tem deficiência nutritiva porque não consegue colocar os alimentos necessários no corpo. Então, diante desse cenário, né, de miséria, nesse cenário de tanta injustiça, não tem como não estarmos diante desse processo, falando para esse Brasil, mas para o Brasil que queremos, com soluções concretas. E não é difícil. Basta termos um orçamento que hoje é muito grande, né, que atenda os interesses sociais, não os interesses paroquiais de políticos em orçamento secreto, em emendas que vão para os currais eleitorais e a gente não sabe, sem nenhuma transparência, sem nenhum planejamento. Basta pegar esse orçamento e colocar para aquilo que é necessário. Saúde, educação, segurança pública, fomentando de forma racional, fomentando, cuidando de quem gera emprego, repito, que é o setor produtivo do agronegócio, do setor de serviços, do setor das indústrias, pequenas, médias, micro e das grandes indústrias. Então, é possível, com o orçamento que temos, fazer diferente. E é assim que eu me apresento, e é por isso que eu me recuso a falar de vice. Meu plano é apenas o plano A. Sou pré-candidata à presidência da República em nível nacional, eu não tenho plano B. Tá certo, conversamos com a senadora e pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. Senadora, foi um prazer recebê-la nesta manhã aqui no Giro Estadual de Notícias. Estamos aguardando a visita da senhora aqui no estúdio. Vai ser um prazer, um bom dia a todos, um bom carnaval, um bom descanso e, se Deus quiser, saindo dessa pandemia, tudo há de melhorar no país. Um excelente dia e boa sorte. Agora são 8h08.